Mateus capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Vamos orar ao Senhor, para que nessa noite o Senhor continue falando conosco, e que Ele venha revelar para nós aqui a vontade dEle através dessa mensagem. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, Deus santo, Deus vivo, Deus amado, meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez orando, meu Pai, e nesse momento, meu Pai, de forma, meu Pai, sobremaneira especial, para que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem, meu Pai. Senhor, meu Pai, que seja mais uma vez manifesta aqui a Tua vontade. Ó, meu Deus, meu Pai, eu sei que às vezes é árduo, meu Pai, o caminho, mas a vontade do Senhor, ela é perfeita, meu Pai, e ela é agradável, meu Pai, para nós. Se nós queremos, meu Pai, quisermos, Senhor, meu Deus, herdar, meu Pai, o Teu reino, meu Pai, a Tua vontade, meu Pai, ela vai ser agradável para nós. Mas se nós quisermos viver, meu Pai, o nosso belo prazer, meu Pai, ó Deus Santo, essa palavra, ela será amarga, meu Deus. Ó Deus Santo, Deus de graça, mas que nessa noite, meu Pai, eu peço ao Senhor desde já, meu Deus, que o Senhor abra o nosso coração. A semente, meu Pai, será semeada, meu Deus. Ó, meu Deus querido, Deus amado, e no grande dia nenhum de nós, meu Pai, poderá dizer que não conheceu esse Evangelho. Quando o livro, meu Pai, da vida for aberto, quando o livro das obras for aberto também, meu Pai, nenhum de nós será justificado por ter deixado, meu Pai, de ouvir a Tua voz. Meu Deus, manifesta o Teu poder. Venha continuar falando aos nossos corações e confirmar a bênção, o milagre e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Jesus. Pode sentar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui a passagem da tentação de Jesus. Nós sabemos que, aleluias, o Senhor que vinha, louvado seja Deus, caminho da Galileia, e ele foi ao Jordão para ser batizado por João. Nós sabemos que após o batismo de Jesus, louvado seja Deus, aleluias, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Nós sabemos que assim também é a nossa vida. Se Jesus, Filho unigênito, é o único Filho, aleluias, de Deus, nós somos filhos por adoção, né? Louvado seja Deus, nós somos comprados com o sangue de Jesus, mas o único Filho de Deus, louvado seja Deus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, era só Jesus. Louvado seja, se ele foi tentado, muitas das vezes nós não queremos passar por certas situações, né? Louvar, nós queremos reclamar porque nós estamos passando prova, mas nós vamos ver aqui que Jesus, nós já sabemos, momento algum, aleluia, ele se deixou levar pelo enganador, porque a missão do diabo nessa terra é somente enganar o povo, aleluia, assim como ele tentou
e ele conseguiu enganar uma parte dos anjos, ele também quer e vem continuando enganando o povo para viver a vontade dele. Aleluias, para que assim, aleluias, ele não seja lançado, encerrado, só aonde o bicho não morre, o fogo não apaga, que é o lago de fogo. Louvado seja Deus, que é o inferno, que é a segunda morte, Louvado seja Deus. Aqui nós vemos que após Jesus ele ser batizado, louvado seja Deus, ele saiu da água. E a Bíblia diz para nós, está no capítulo anterior, aí no versículo 16, aleluias, dois versículos antes desse que nós lemos aí do primeiro, 4, do capítulo 4, aleluias, a palavra diz para nós que o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E em seguida uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado, ou a quem muito me comprazo, como deve estar algumas Bíblias aí. Aleluia. E que nós vemos que o próprio Espírito de Deus, a qual veio sobre ele, levou Jesus para ser tentado. E a palavra mostra para nós o porquê de Jesus ter sido levado para ser tentado. Aqui nós vemos o que, aleluia, que nós devemos fazer para herdar o reino dos céus. Se nós não fizermos o que Jesus fez aqui, aleluia, nós não vamos herdar o reino dos céus. É logicamente que a força, a graça que ele tinha, porque ele foi escolhido, aleluia, justamente para esse ministério, para vir pela terra, aleluia, sofrer as aflições. Nós sabemos que ele estava ao lado do Pai, e ele foi escolhido por Pai como filho unigênito, aleluia, o Pai deu o único filho que ele tinha por amor a nós. O ministério de Jesus foi sofrer pelos nossos pecados. Mas, aleluia, nós continuamos a fazer ele sofrer cada dia. Porque se nós pararmos para pensar cada pecado que nós cometemos, nós estamos mais uma vez crucificando a Jesus. Ou então nós estamos invalidando o sacrifício vicário, o sacrifício lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, como a palavra diz, o lugar chamado Caveiro. Louvado seja Deus. Nós somos responsáveis por isso. A Bíblia diz que ele deu o seu único filho, aleluia, pela remissão dos nossos pecados. O que significa remissão? Para que os nossos pecados fossem apagados. Mas nós vemos também, aleluia, na palavra do Senhor, aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Ou seja, aquela mulher que foi pega, aleluia, em ato pecaminoso. Nós vemos que o que condenaria aquela mulher era o pecado. E o Senhor, ele dá nova chance para cada um de nós. Nós sempre somos avisados quando nós estamos cometendo algo ou quando nós vamos cometer algo. O Senhor, ele sempre toca em nós. Nós temos exemplo, Pedro, que o Senhor disse para ele, aleluias, ele disse que não negaria, e o Senhor disse que sim, que antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Então, aleluia, ele foi avisado. O Senhor não deixa nenhum de nós sem, aleluia, saber o que vai acontecer conosco. Muitas das vezes, aleluia, nós estamos sendo avisados pela própria palavra, ou então o Senhor usa algum servo, uma serva dele, no dom da revelação, aleluia, a profecia, que é a palavra de Deus. Ou o Senhor mostra para nós em sonho, ou nós estamos indo fazer algo e nós sentimos aquele algo, só que às vezes nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos discernimento de que aquele algo que nós vamos fazer é algo que vai nos levar, aleluia, a afastar de Deus. Porque a palavra traz para nós lá no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, que o que faz a divisão entre nós e o Senhor é o pecado. Então nós temos vivido, aleluia, afastado de Deus, aleluia, por conta do pecado que nós insistimos em praticar. Nós sabemos que aquilo é errado e nós insistimos em praticar. Muitas das vezes nós somos enganados por quê? Nós estamos fazendo algo errado, mas eu ainda continuo recebendo um bom salário, eu ainda continuo recebendo, aleluia, louvado seja Deus, méritos nessa terra. E eu acho que mesmo eu pecando, eu sou merecedor.
Eu não mereço nem estar aqui sobre esse altar. Como eu já preguei para os irmãos aqui, lá em aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que nós vivemos uma graça imerecida. Por quê? Por conta do que Adão fez lá no paraíso. Ele pecou. Lá foi tirado o nosso mérito, porque não havia maldade. Muitas das vezes, quando eu me refiro a essa palavra, eu fico tentando imaginar, meu Deus, como que seria o mundo hoje se Satanás, que é a antiga serpente, se ele não tivesse, aleluias, conseguido enganar a ajudadora? Porque o Senhor, aleluias, que é o primeiro cirurgião que nós vemos na Bíblia, foi o primeiro cirurgião, louvado seja Deus, foi Deus. Porque ele colocou, aleluia, ali Adão em um sono profundo, seria nos dias atuais como se tivesse tomado uma anestesia, e tirou, aleluia, de uma costela dele, ele fez ela. E ele disse que faria uma ajudadora para Adão. Mas aquela que seria como ajudadora, ela passou, aleluia, a destruir a vida dele. Porque ela foi enganada, por isso que a Bíblia fala, louvado seja Deus, que a mulher, ela é tomada como o ser mais fraco. Porque nós temos referência na palavra do Senhor, assim também como Dalila, quando foi com Sansão, louvado seja Deus, lá no livro de Juízes, no capítulo 16, aleluia, nós vemos que também ela foi enganada por conta do dinheiro. Então nós somos destituídos da graça de Deus porque Adão pecou. Satanás, a antiga serpente, chegou a ela dizendo que ela poderia sim comer da árvore da ciência ali, que não tinha do fruto, que não tinha problema. Louvado seja Deus. A Bíblia não fala, muitos falam, que ela comeu a maçã. Não, a Bíblia fala fruto, não fala qual fruto que é. Louvado seja Deus. E ela foi enganada. E além dela comer, ela deu também a ele. Então nós vemos, aleluia, que ali, por falta da vigilância, por falta do temor, da obediência, porque o Senhor tinha falado que eles podiam fazer de tudo, comer de tudo, menos dali. O Senhor já tinha falado para eles não comer. Aleluias. Mas Adão, não sabia, foi enganado por Eva, que foi enganado pelo diabo. Louvado seja Deus. E assim também acontece, conosco. Satanás, ele veio para tentar, igual nós estamos lendo aqui nesse capítulo, aleluia, que Jesus, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu vejo pessoas dizendo, irmão, que depois que você batizar vai ser só bênção. Mas espera aí, você está fora do contexto da Bíblia, porque a Bíblia mostra que Jesus, depois que ele foi batizado, é que ele foi levado para o deserto, aleluia, por 40 dias e 40 noites para ser tentado. Então como que depois que eu batizar, a luta vai acabar? Não. É aí que vai começar a luta. Só que há uma diferença muito grande. É que antes nós vivíamos na aflição. Nós não tínhamos, aleluia, como Jesus deixou a promessa para nós: eu vou para o Pai, mas não o deixarei órfão. Eu enviarei um, que é o Espírito Santo, que é o Consolador. Hoje nós temos o Consolador. Mas se o Espírito Santo de Deus ele sair de nós, louvado seja Deus, nós seremos destruídos, conforme eu já preguei para os irmãos aqui, lá em Juízes 16, no capítulo 16, no versículo 20, que Sansão não sabia que o Senhor havia se retirado dele. E através daquele momento que ele não sabia, quando ele achou que ele ainda estava cheio do poder, porque ele foi cortado o cabelo, ele comprou para dar ali o segredo dele, aleluias, eles conseguiram prender Sansão. Louvado seja Deus. E assim somos nós. Porque o diabo, ele está, a Bíblia diz, que o inimigo está ao nosso derredor, bramando feito um leão, buscando a maneira qual possa nos tragar. O que a Bíblia traz isso para nós? A palavra mostra para nós que o diabo, ele está ao nosso derredor. Ele está ali circuncidando ao nosso derredor. E ele vai olhando, ele é paciente. A paciência que nós não temos, ele tem uma vida toda. O que nós queremos amanhã, ele espera a vida inteira. Porque a Bíblia diz para nós que o que perseverar até o fim será salvo. Então até o fim haverá um combate. Se perseverar até o fim será salvo. Então até o final, até o último segundo de fôlego de vida, o diabo vai tentar contra nós. E ele está ao nosso derredor, ele está ali circuncidando, buscando a maneira. Opa, que eu não consegui. Mas eu volto de outra maneira. Então ele nunca vai deixar de lutar contra nós.
E assim Jesus também, aleluia, foi tentado pelo diabo. Passou pelo batismo, como muitos de nós aqui já passamos, louvado seja Deus. Mas agora, para a representação da palavra de Deus, nós vemos que ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é para nós vermos o cumprimento da palavra, porque Jesus já era santo. Ele não havia necessidade de passar. Por que Jesus batizou? Se Jesus não tinha pecado, e o batismo significa sepultamento. Quando nós vamos lá submergir, aleluia, nas águas, ali está sepultando. Então, quando nós formos batizar, ou nós formos, passado ou futuro, aleluia, ali tem que ficar sepultado o velho homem e a velha mulher. Já não pode mais, aleluia, haver ali os mesmos sentimentos, as mesmas práticas do velho homem e da velha mulher. Mas Jesus, ele sempre foi santo, ele nunca teve pecado. Então por que ele batizou? Para deixar, assim como João Batista, está lá no livro de João capítulo 3, ele veio para abrir caminho para Jesus. A palavra também diz para nós, aleluias, que louvado seja Deus, o Senhor também, ele veio para, aleluias, abrir o caminho para nós. Então ele veio para mostrar, ele deixou ali o caminho que nós devemos seguir. E aqui nós vemos na palavra do Senhor que ele foi levado para o deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites. Para você ver que nós não teríamos, o ser humano não consegue. Nos dias atuais o ser humano não consegue ficar 40 dias e 40 noites, aleluias, de jejum. E quando nós dizemos jejum aqui, não é jejum que muitos fazem. Ah não, eu comi até meio-dia, irmão, depois de meio-dia eu vou jejuar. Errado, porque o seu corpo, sua carne está alimentada. Você pode jejuar até meio-dia, entregar o seu jejum e alimentar. Agora eu comi até meio-dia, eu tomei café, aleluia, eu acordei e tomei café, aí 9 horas no meu serviço eu tomei café de novo, depois eu almocei meio-dia, agora eu vou começar o meu jejum. Mas como? Porque jejum é a abstinência do alimento. Então como que eu vou jejuar depois que o meu corpo já está alimentado? Não tem como. Então aqui nós vemos que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E ele teve fome. E Satanás, ali que estava, aleluia, por perto, ele se aproximou, a palavra diz para nós que ele se aproximou, aleluias, e levantou uma questão, um desafio ali, Se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Agora imagine, irmão, nós sabemos que deserto é um lugar seco, é um lugar quente. Imagina, aleluia, como estava ali Jesus naquele lugar. Satanás disse: se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus afirmou para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aonde que está escrito? A nossa irmã Silvana do dia pediu para mim fazer, então vou fazer aqui hoje. Aonde está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Alguém sabe? Porque nós lemos esse versículo como se fosse aqui que estivesse escrito, só que não é aqui que está escrito. A palavra diz para nós lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3. Louvado seja Deus, lá está a nossa resposta. Que, aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, aleluia. Isso foi, aleluia, Já vemos que a palavra do Senhor é o cumprimento de profecias, Ele te humilhou, fez que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que o próprio Deus, ele trouxe a disciplina, ele fez o que sentisse fome e alimentou com maná, que nem teu pai, nem tu nem teu pai conheceis, para te mostrar. Então nós vemos que nem só de pão viverá o homem. Nós vemos que Satanás, irmãos, às vezes nós brincamos. Eu estava num determinado lugar ontem e uma pessoa dizendo: eu conheço Jesus, eu conheço o diabo, e toda hora falando o nome do diabo, falando palavrão, e o outro rapaz assim: para com isso, rapaz, você fala muito palavrão. Não, mas eu não tenho medo disso não, assim, encardido, esse mundo está aqui perto, mas eu não tenho medo não. Maior é Deus. Mas nós vemos como que nós brincamos com o diabo.
Nós vemos que, aleluia, ele conhece a palavra muito mais do que nós. É lógico, ele morava no céu, ele estava ali, aleluia, perto do Criador, louvado seja. Então ele conhece a palavra toda, mas ali Jesus, né, com toda a graça que Deus, né, tinha dado para ele retrucou, aleluia, e uma vez ali, nós vemos que pela primeira vez, nesse desafio, Jesus venceu ao diabo. Que, aleluia, o alimento, maior alimento para nós é a palavra de Deus. Muitas das vezes nós ficamos preocupados, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, porque senão, aleluias, eu não vou ter alimento. Mas o que adianta você ter a sua despensa cheia, mas o seu coração, aleluia, está vazio? Quando você precisar, aleluias, de um socorro, você está desesperado, você não vai ter alimento, você não vai lembrar de nada na Bíblia, porque o socorro presente, aleluia, na aflição é Jesus, e Jesus é a palavra. A tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu sou o caminho, eu sou a palavra. Aleluia. Então muitas das vezes nós estamos padecendo porque nós não temos alimentado a nossa alma. O diabo tem nos enfrentado, aleluia. É como se nos dias atuais Satanás se levantasse contra nós estivéssemos passando um momento de dificuldade, e ali seria a escolha: você murmura ou você aguenta a prova? E muitas das vezes nós temos decepcionado a Deus, porque Satanás ele vem, ele nos desafia, e muitas das vezes nós deixamos a desejar com Deus, porque ele levanta contra nós, o Senhor confia em nós, ele levanta com algo contra nós, e ao invés de nós honrarmos o nome do Senhor, aleluias, nós fazemos tudo ao contrário, nós fazemos tudo, aleluias, de errado. E aqui a função do diabo nesse capítulo foi tentar Jesus. E a palavra diz que continua: o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. Muitas Bíblias vai estar o pináculo, né? E desafiou-lhe mais uma vez: se tu és o Filho de Deus, joga-te, aleluias, daqui. Louvado seja Deus. Joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Mais uma vez, aleluia, eu creio que esses irmãos sabem, né? Mais uma vez o diabo usou a palavra de Deus, aleluia, para poder tentar Jesus. Nós passamos desapercebido na Bíblia, a gente vê, a gente lê, e a gente às vezes não medita na palavra de Deus, e nós vemos que, aleluia, tem versículos que nós estamos lendo e não estamos nem entendendo. Nós vemos aqui que mais uma vez o diabo ele tentou a Jesus. Nós vemos que lá no livro de Salmo, no capítulo, aleluia, 91, santo é o nome do Senhor Jesus, no versículo 11: porque a seus anjos ele darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropece em alguma pedra. Nós vemos aqui, aleluia, isso é uma promessa, né, que o Senhor ele fez. Assim como Satanás tentou Jesus, essa promessa que vem para nós, para aquele que usa, né, que tem piedade, louvado seja Deus, e que realmente se dedica, né, a viver a vontade do Senhor. E o diabo mais uma vez usando a palavra de Deus para tentar Jesus, porque ele buscava uma maneira a qual ele pudesse acusar ali o que era perfeito, o que era santo, o que é perfeito e o que é santo, né? Aleluia. Mas ali naquela época ele ainda estava no corpo material. Então, aleluias, ele foi tentado, e mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor, Satanás foi contestado. Jesus disse para ele, versículo 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes, irmãos, nós, aleluia, temos tentado o Senhor? Aqui nós vemos que o próprio Jesus disse: também está escrito, aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus. E nós temos tentado.
Muitas das vezes eu já vi pessoas dizendo, aleluia, da seguinte maneira, que eu vou, aleluia, eu já fui no centro de macumba, irmão. Eu já vi macumba em tal lugar assim, eu passei e, aleluia, e meti o pé naquilo lá e não quero nem saber. Eu não posso ir em tal lugar, eu vou, pego e vou. Não só, questão de macumba, mas qualquer lugar. Eu sei que é errado, mas eu vou porque Deus está comigo. Espera aí. Deus não vai em lugar que é errado, não. Aqui nós vemos que Jesus também, Filho de Deus, conhecia a palavra assim como o diabo também conhece. Ele usou o Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Louvado seja Deus. Não porás à prova a Yahvé, não porás à prova a Deus, aleluias, com experimentaste em Massá. Então nós vemos aqui que mais uma vez também o Senhor ele replicou, ele contestou o diabo usando também a palavra, para ver que nós temos que ter conhecimento na palavra. Às vezes eu venho no culto, aleluia, escuto a palavra aqui, mas chego em casa eu nem abro mais a Bíblia. Do jeito que está ali que eu chego, eu ponho ela, igual muitos têm costume de fazer, achando que Bíblia é magia. Pega a minha Bíblia, chego lá em casa, eu deixo ela aberta no Salmo 91. A Bíblia fechada, irmãos, louvado seja Deus, essa Bíblia aqui fechada, para qualquer um, ela é um livro. Como nós gostamos de dizer, Ela fechada, ela é um livro, mas ela aberta. Mas quando nós dizemos ela aberta, aleluia, é você lendo. Porque não adianta eu falar que a minha Bíblia está aberta, que ela é a boca de Deus, que minha Bíblia aberta lá em casa, o diabo não entra, não. Essas folhas aqui não tem poder nenhum se você não ler o que está aqui e não praticar. Não adianta nada estar lá aberto em cima da cômoda, aleluias. Então lá no Salmo 91, ou no Salmo, muitos usam também o Salmo 23, cada um deixa lá no capítulo lá aberto, Louvado. A minha chega aqui, está fechada, lá em casa ela fica fechada, não vou deixar ela aberta. Eu vou abrir ela na hora que eu tiver que ler. Agora eu vou deixar ela aberta usando como escudo, aleluia. Isso é errado. Isso é como se fosse feitiçaria. Porque a minha Bíblia é aberta, tem algum poder? Não tem. Então, aleluia. Nós vemos que aqui também Jesus mais uma vez venceu o diabo, Nós vemos que pela segunda vez aqui, para você ver como que nós somos tentados, irmãos. Só que nós temos que ter discernimento que Jesus tinha. Será que se o diabo levantar contra você, eu não falo em corpo físico, porque ele não se manifesta no corpo que ele tem, mas ele usa alguém. Será que alguém vier te afrontar? Será que você tem, aleluia, o conhecimento para na palavra de Deus você vencer aquela pessoa? Sem arrogância, sem ignorância, sem querer partir para a briga? Será que nós temos esse conhecimento? Porque nós vemos aqui que Jesus, ele também usou a Bíblia. Nós não vemos aqui que ele estava alterado, a Bíblia não relata para nós. Ele usou a palavra também de Deus para vencer o diabo mais uma vez. Versículo 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. Louvado seja Deus. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado, aleluias, me adorares. Então nós vemos que mais uma vez, aleluias, aqui nós vemos uma batalha espiritual muito grande, O diabo, aleluias, mostrando para Jesus que, aleluias, ele tinha conhecimento. O diabo de toda forma tentando vencer Jesus, mas Jesus, aleluia, nessa batalha espiritual, com todo ali o seu poderio, com toda a sua magnitude, aleluia, mais uma vez, aleluia, ele venceu a Satanás. Ordenou-lhe então Jesus, aleluia, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Deuteronômio também, capítulo 6, no verso 13. E ao Senhor, aleluia, teu Deus, que deverás amor reverente, temor. A ele servirá pelo seu nome jurarás. Somente ao Senhor servirá, e unicamente a ele adorarás. Se não me foge a memória, no livro de Lucas, no capítulo 4, aleluia, o versículo 8 também fala dessa mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós não. Quantas das vezes nós temos nos prostrado? Louvado seja Deus, aleluia. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só ele dará culto. Lucas capítulo 4, versículo 8. Quantas das vezes, mas eu falo por mim, eu lá fora, nos shows mundanos aí,
aleluia, nas exposições, aleluia, como eu sou de Santa Bárbara, na festa da banana, os cantores famosos lá, aleluia. Eu gostava muito de funk, eu era fã do MC Marcinho, aleluia, eu tinha autógrafo dele, onde tinha show dele eu procurava ir. Quantas vezes eu estava adorando, aleluia, idolatrando o homem, aleluia, e buscar a Deus que era bom, nada. Mas, aleluia, eu não tinha conhecimento que isso é errado. Tem muitas pessoas que falam, mas o crente então não pode, aleluia, se alegrar. Irmãos, não tem alegria melhor do que você servir a Deus. Porque eu falo por mim, como eu disse aqui outro dia, acabava a festa, aquilo me dava uma opressão tão grande. Não, meu Deus, acabou a festa, e agora? Até chegar a próxima festa. Irmãos, não é para mostrar que eu sou crente, para querer convencer ninguém, não. Se eu estou mentindo, Deus sabe. Eu não preciso de usar isso para convencer ninguém que está aqui. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, me dava uma opressão assim, Senhor, acabou a festa. Agora até vir a próxima festa, Jesus amado. Sem falar que quando abri a carteira, só a misericórdia do Senhor Jesus. Eu me recordo na última exposição que eu fui aqui em Barbacena, foi no ano de 2014. Em 4 dias eu gastei R$500. Jesus amado. Quando chegou o final da festa, que eu abri a minha carteira, R$500 em 4 dias. Vamos dizer nos dias de hoje, aleluia, meio salário. Porque eu demorei 15 dias para ganhar, eu gastei em 4 dias de festa. Aí só Cristo, né? E a gente pagando para ir para o inferno, sendo que o céu é de graça. Você pode ver, você vem aqui na igreja, tem luz, tem cadeira, tem água, não tem alimento, porque é culto. O alimento que nós temos também é de graça, porque é a palavra de Deus, né? Você não paga nada. Você não paga, você oferta, você dizima se você quiser, aquilo que Deus coloca no seu coração, mas você não paga nada. Nenhum de nós entrou aqui essa noite e teve que pagar um ingresso para ouvir aquilo que vai te salvar, aquilo que vai trazer salvação. E é isso que o diabo tem feito. Ele levanta para nos tentar, para nos lançar, aleluia, os prazeres da carne, para nos lançar as coisas do mundo. E nós temos prostrado e adorado. Aqui nós vemos que Jesus foi tentado, mas ele venceu. Mas nós muitas das vezes perdemos a batalha, porque o diabo levanta para nós e fala: se prostrar e adorar, eu te darei isso tudo. E nós vemos, como nós lemos no Salmo aqui no princípio do culto, né, que, aleluias, há prosperidade. O ímpio também tem prosperidade. Só que nós temos que ter um discernimento tão grande para ver se é Deus que está prosperando, aleluia, ou se é o diabo que está abrindo aquela prosperidade na vida da pessoa. Eu já vi pessoas sendo reveladas na igreja que Deus vai abrir a porta para a pessoa. A pessoa entra no emprego, o qual afasta ela de Deus, e vai falar que aquilo foi Deus que deu. Tudo tem um tempo, Deus revelou, mas Ele não falou qual que é. Espera de nós o que? Discernimento, porque o diabo está ouvindo. Então ele vai, opa, peraí, deixa eu passar na frente aqui, vou colocar algo no caminho daquela pessoa, a qual vai tirar aquela pessoa da presença do homem de branco. Vai tirar a comunhão, porque a pessoa vai ter que usar uma veste inadequada, vai ter que usar tudo que a gente sabe que é pecaminoso, vai ter que ser uma pessoa vaidosa, cheia de maquiagem, esmalte, brinco, cordão, tudo que nós vemos na palavra de Deus, como nós pregamos aqui outro dia, falamos de Isaías 3,16, de 1 Pedro, aleluia, 3,3, então tudo, Deuteronômio 22,5, nós vemos que tudo ali mostra para nós, aleluia, o que é errado. Aquilo, aleluia, que não é certo. O diabo ele vai abrir a porta no nosso caminho. Louvado seja Deus. Só que nós temos que ter o discernimento. Nós temos que ter o discernimento do que vem de Deus e o que não vem, para a gente não fazer aqui o que o diabo está querendo. Se prostrar e me adorar, eu te darei isso tudo. Por que Satanás ele diz isso para a gente? Tem pessoas que a gente fala e as pessoas elas não concordam ao ouvir que nós venhamos dizer isso. Nós dizemos que o mundo jaz no maligno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que as coisas que estão no mundo são do diabo, não pertencem, aleluias, ao Senhor Jesus.
Nós temos conhecimento disso, mas nós não queremos, aleluias, viver a vontade de Deus. Nós não queremos viver o que é certo para nós. Nós queremos viver aquilo que nós achamos, porque nós estamos cientes. A palavra diz aqui para nós, 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, estamos cientes de que somos de Deus. Nós que estamos buscando a Deus, somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, porque, aleluias, o mundo está, aleluia, fazendo a vontade do diabo, não faz a vontade de Deus. Mas irmão, eu gosto de ir num bailezinho de vez em quando, tomar uma cerveja, não tem nada errado mesmo, irmão, isso é coisa do mundo. Se nós sabemos a verdade, nós estamos adulterando, aleluias, contra a vontade do Senhor. E a palavra traz aqui também para nós no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, adúlteros, ou seja, desleais, infiéis, não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Pode continuar fazendo logo o que você está fazendo, tomando sua cervejinha, jogando seu futebolzinho lá, que é a idolatria, né? Usando a sua droga, indo para as festas, pode continuar, mas não venha me dizer que Jesus está no seu coração, porque, aleluia, o coração é carne, e a única coisa que vai seguir é o juízo que a Bíblia fala, é a nossa alma. O Senhor, ele não quer seu coração, até porque eu costumo dizer, muitos dizem, né? O Senhor, ele não é açougueiro para querer seu coração. O Senhor, ele quer sua alma, e para nós alcançar a nossa salvação, a nossa alma, ela tem que estar pura. E como que se purifica a alma? Afastando das coisas do mundo. Nós não queremos, aleluia, viver essa maneira. Nós queremos viver aquilo que nós achamos que é certo e, aleluia, pronto, acabou. É isso daí, aleluia, nós colocamos que, mas lá onde eu estou pode. Dependente da religião, né? Ou do ministério, lá onde eu estou pode. Mas a palavra de Deus falou para você se pode ou se não pode? O que a Bíblia diz para nós? Por que nós não temos conseguido enxergar como Jesus enxergou? Porque, como nós acabamos de ler aqui, o mundo jaz no maligno, e nós sabemos quem que é o príncipe desse século, que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O príncipe desse século cegou a mente do povo para não contemplar o resplandecer do Evangelho de Jesus Cristo. Então Satanás, ele cegou a mente do povo, para o povo não conseguir entender que esse caminho aqui é o caminho que Jesus criou para nós. Se não me foge da memória, acho que é Crônicas, aleluia, 1 Crônicas, capítulo 30, versículo 7, aleluia, que pela nossa criação, pela instrução dos nossos pais, dos nossos avós, nós vemos o mundo na devastidão a qual ele se encontra. Aí Jesus diz para nós, portanto agora, abandonai as vossas crenças, dai a mão a Cristo e segui o Evangelho. O Evangelho, palavra, Bíblia, não é seguir o pastor Diego, não é seguir o pastor lá de tal ministério, não é seguir o Papa, não é seguir o padre, não. O Evangelho. Deus te deu 2 mãos, 2 olhos. Então, segura sua Bíblia, abra ela e vai ler. Porque o que está aqui é o que traz salvação. Não é eu dizer para você pode sim, irmão, você só não pode se embriagar. Mas, aleluias, diante da lei hoje em dia, meio copo de cerveja já é embriaguez. E lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz para nós, aleluias, que se a lei ela é usada, louvado seja Deus, benignamente ela é válida. Então nós sabemos que se nós tomarmos meio copo de cerveja, nós já estamos embriagados. Se a lei é válida, né? Por isso que a Bíblia também diz para nós que o Senhor, que toda autoridade ela é instituída por Deus, e nós temos que ter submissão às autoridades, sejam elas, aleluia, na vida espiritual ou no nosso dia a dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir o que o Senhor, aleluia, tem falado para nós. Como diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião
que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada, ou seja, sem mancha, perfeita, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Louvado seja Deus. Irmãos, desde a da queda que nós estávamos falando agora há pouco, desde a da queda do homem, lá em Gênesis 3, louvado, o homem vem vivendo, irmãos, um estado muito grande de rebelião contra Deus. O homem já não aceita mais, aleluia, o que é certo diante de Deus. O ser humano quer viver aleluia, da vontade dele. E isso, irmão, só vem, você pode ver, os irmãos que são antigos, vou falar nem só quem é crente não, vamos falar também quando eu era, também lá do mundão, a gente via que as coisas eram diferentes. A gente via que as coisas não eram do jeito que está hoje em dia. Hoje você vê que filho já não respeita pai mais. Se o pai fala você está de castigo, o filho levanta e bate no pai e na mãe. Já não ouve mais a instrução. Mas a Bíblia diz para nós, louvado seja Deus, honra teu pai. É o primeiro mandamento com promessa que a palavra traz para nós. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te suceda bem nessa terra. Às vezes a sua vida está uma ruína, porque você não está honrando seu pai e sua mãe. Então nós vemos, irmãos, que as filosofias, isso tem mudado de século, de dia em dia, de hora em hora. As coisas não são mais como era, irmão, mas é atualidade. Com certeza, o diabo ele está atualizando as coisas do mundo para o povo se afastar de Deus. Aleluias. E louvado seja o nome do Senhor, agarrar nas coisas do mundo e viver uma vida de aparência. E qualquer dia desse nós vamos falar aqui na campanha de quinta-feira. Nós vamos falar da igreja de Sardes, os irmãos vão entender o que é ter uma vida, aleluia, de aparência. Nós vimos, o irmão está na igreja, está orando em língua, aquele mistério, está vendo aquele movimento ali, mas, aleluia, nós já não está tendo mais aquele incentivo de viver em santidade, de viver, aleluia, em comunhão, mas está sendo aí, o povo está sendo induzido a viver, aleluia, em sensualidade. Hoje pode isso, as vestes não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, né? Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano está vivendo, louvado seja Deus, do jeito que quer, não do jeito, aleluia, que o Senhor tem ordenado que nós venhamos a viver. Nós já abandonamos, aleluia, o caminho certo para viver, aleluia, do nosso jeito. Aleluia, nós já não temos mais a comunhão com o Senhor e ainda estamos na igreja. Nós ainda estamos aqui fazendo a obra de Deus, mas isso não vai salvar nenhum de nós. Nós sabemos que nenhum de nós que está aqui fazendo obra de Deus vai ser salvo por conta disso. A Bíblia diz para nós, lá em Efésios, que não, aleluias, louvado seja pelo dom, mas pela graça, né? Louvado seja Deus, que nós vamos ser salvos pela graça. E nós alcançamos a graça de Deus quando nós damos ouvidos, aleluia, à voz de Deus. Mas aqui, irmãos, a palavra deixa uma instrução para nós. Assim como, aleluia, o próprio Jesus, ele se manteve íntegro diante das tentações, nós também temos que ter essa integridade. E não adianta eu querer arrumar desculpa, irmão, mas, aleluia, o Senhor sabe todas as coisas. Glória a Deus. Nós temos usado muito essa pretexto, essa palavra. Às vezes eu não vou na igreja, irmãos, eu falo para os irmãos, hoje eu não ia vir aqui na igreja. Porque ontem pela manhã, levantando da cama, um deslize que eu dei ali pouco, eu não sei nem o que eu arrumei, porque quando eu sofri um acidente em 2008, eu rompi o ligamento posterior do meu joelho direito. De vez em quando dói. Eu tenho um calo ósseo aqui, um osso onde não era para ser osso, porque eu usei um aparelho por 3 anos e 8 meses. Então, onde ficava aquele aparelho, em volta deu um osso. E ontem, graças a Deus, eu acordei e não sei o que eu arrumei, que eu dei uma torcida no joelho. Passei mal ontem, hoje o dia inteiro, com o joelho doendo. Aleluia, cheguei, sentei ali, meu joelho está doendo, estou aqui, está queimando, meu joelho está pegando fogo, que está quente. Eu não ia vir. Não, mas por que o pastor não veio? Não, Deus sabe todas as coisas, irmão. Sabe. Tanto que Ele sabe que se eu uso essa desculpa para não vir aqui, Ele sabe. Não adianta eu virar para o irmão Carlos, irmão, eu não vim hoje não, irmão, mas Deus sabe por que eu não vim. Sabe. Ele me deu a condição para eu vir e eu usei como desculpa. E isso daí é o quê? É o próprio diabo, aleluia,
nos desafiando, colocando impedimento no meu ou no seu caminho. Às vezes você pode estar aqui fazendo a obra de Deus, não faço por conta disso. Não faço, quantos deixaram de fazer? Porque fulano falou isso de mim, então fulano vai te salvar. Se fulano te salvou, você continua fazendo o que fulano falou. Agora, se Jesus que te salva, faz para Jesus. Isso é o nosso desafio. É isso que o diabo tem lançado no nosso caminho. Tudo que nós falamos até aqui, as coisas do mundo, a divisão na obra de Deus. Às vezes nós estamos cansados. Às vezes tem dia que eu acordo 7 horas da manhã, eu fico na rua o dia inteiro, chego em casa às 6h30, tomo um banho correndo, tem que vir de mototáxi para vir para a igreja. Agora eu vou deixar de vir, porque tem dia que realmente não vai ter como. Isso aí realmente Deus sabe. Agora qualquer coisa que acontece, eu vou ficar arrumando pretexto para mim não vir. E eu vou querer usar o nome de Deus. A Bíblia fala, não, aleluias, pronuncieis o meu santo nome em vão. Porque Ele preparou a condição de nós estarmos. E isso o que acontece? Vai roubando a comunhão. Hoje eu não venho, aí amanhã eu venho. Às vezes eu vim na igreja 7 dias da semana, aí eu começo a vir 6, 5, aí eu começo a intercalar dia sim, dia não. Quando vê, 2 dias, 1 dia, aí o diabo levanta, usa alguém lá, fulano de tal falou mal de mim, mas você já estava morto há muito tempo. Há muito tempo você já estava morto, porque o diabo roubou a comunhão. Aí ele lança as coisas do mundo, a gente começa a praticar as coisas do mundo, né? Louvado seja Deus. Mas Jesus foi tentado. A Bíblia diz para nós, no mundo teríeis aflições, mas eu venci o mundo. A Bíblia não fala como muitos pregam, vós também vencereis. Não, pode ler a Bíblia, que a Bíblia não fala isso. Se nós perseverarmos, nós vamos alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Se nós desfalecermos, não adianta querer dizer que Jesus venceu, porque Ele lutou. Ele lutou para vencer, Ele deixou o testemunho para nós. Mas Ele também poderia ter desfalecido. Nós vemos aqui que Ele foi tentado igual nós somos. Mas Ele desfaleceu? Não. Por quê? Porque tinha Deus para ajudar. O Espírito Santo estava na vida dele. Então você, que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você tem que orar. Você tem que buscar, porque às vezes nós estamos perdendo a batalha, porque nós não estamos buscando o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ou se nós tínhamos, como Paulo deixou para nós lá em Romanos, se é que em vós habita o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que fazer a análise para ver se o diabo já não roubou a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Bom, irmãos, até aqui, né? Aleluia, esse foi o nosso ensinamento dessa noite. Eu creio, irmãos, que o Senhor Ele falou. Aleluia, pelo menos comigo nessa noite o Senhor me ensinou mais um pouquinho, irmãos. Às vezes a gente prega, irmãos,